Olá você que está assistindo a este vídeo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal Leitura em Imagem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os favoritos que estão concorrendo à categoria de melhor filme no Oscar 2022. Lembrando que essa lista que eu trouxe, ela não necessariamente significa do pior ou o melhor filme, pois eu, como crítico, eu não acredito que exista pior ou melhor. Eu acredito que cada um desses filmes cumpriram o seu respectivo papel, trazendo o que eles fazem de melhor em seu respectivo gênero artístico. Então, para mim, não existe melhor ou pior filme. O que existe, no caso, nessa minha lista, é apenas os filmes que proporcionaram uma catarse um pouco mais elevada. Porém, eu tenho que admitir que dos 10 indicados à categoria de melhor filme, eu gostei de cada um deles e de cada uma das propostas que eles trazem. Então, antes de começar esta análise, no caso, esta lista de favoritos e também a minha aposta para aquele que vai ganhar o melhor filme no Oscar 2022, eu vou pedir para vocês, primeiramente, curtirem este vídeo, clicarem no sininho para receberem novas notificações para quando outro vídeo for colocado no ar, para que se inscrevam no canal e que também me sigam nas redes sociais para que a gente possa bater um papo sobre cinema, literatura e quadrinhos. Então, vamos lá. Para começar esta lista, eu vou logo colocando em 10º lugar o filme West Side Story, ou mais conhecido como Amor, Sublime Amor. Este filme, que é um remake dirigido por Steven Spielberg, ele de uma certa forma, ele tem alguns aspectos que eu amo mesmo, que é exatamente a fotografia e a coreografia. Como musical, ele funciona de uma forma exuberante e foi uma sensação maravilhosa ter que assistir esse filme. Eu sou um grande fã do trabalho do Steven Spielberg, de todos os trabalhos dele. Então, para mim, é com um grande pesar eu ter colocado ele em 10º lugar, exatamente porque eu sou apaixonado pelas obras do Spielberg. Agora, o que me fez de fato colocar ele em 10º lugar é porque eu tive a oportunidade de assistir o original. E quando eu comparei o original com o remake, eu consegui ver que tem coisas no original que trazem uma certa magnitude, uma certa catarse, uma certa, como eu posso dizer, é difícil de explicar. Ele simplesmente traz algo que é muito bacana de ser assistido como musical. E me trouxe lembranças de musicais que eu gosto muito, como La La Land e Sweeney Todd. Então, neste caso, em 10º lugar da minha lista, eu vou deixar o West Side Story do Steven Spielberg. Lembrando que essa lista não quer dizer o pior ou o melhor. Apenas quer dizer que cada um deles cumpriram seus papéis e eu estou apenas enumerando os que proporcionaram uma catarse muito melhor. Para mim, todos os 10 filmes estão de parabéns por terem sido indicados à categoria de melhor filme no Oscar 2022. E eu adorei ter assistido cada um deles. Então, continuando a nossa lista, em 9º lugar eu vou falar sobre Coda, No Ritmo do Coração. Coda, para mim, foi uma experiência muito significativa, exatamente por essa questão da inclusão e também para falar um pouco sobre a linguagem de sinais dos Estados Unidos. E eu também adorei a atuação da Emilia Jones. Ela faz um trabalho excelente mesmo, ela canta muito bem e eu adorei essa relação conturbada que ela tem, essa relação conflitante entre ter que seguir os seus sonhos e o apego que ela tem com a família, exatamente pelo fato dela ser uma intérprete de Libras. Então, o que mais me cativou em Coda foi exatamente a atuação da Emilia Jones. O que me faz, com grande pesar, colocar em 9º lugar é porque em muitos momentos, quando eu estava assistindo No Ritmo do Coração, eu tive a sensação de já ter assistido outros tipos de comédias ou comédias românticas que são muito similares. Então isso, de uma certa forma, me causou aquela sensação de déjà vu, no sentido, eu já vi isso antes. E isso não quer dizer que o filme seja ruim, muito pelo contrário. Eu, na minha crítica, recomendei e muito para aqueles que gostam de comédia romântica, de histórias tragicômicas, que assistam No Ritmo do Coração. Então, neste caso, ele fica em 9º lugar. É um filme muito bom de ser assistido. Em 8º lugar, eu coloquei o Não Olhe Para Cima. Não Olhe Para Cima, do Adam McKay, eu até falei na minha crítica, ele de uma certa forma, dos filmes do Adam McKay, eu diria que foi o que eu menos gostei. Na minha opinião, é o que eu menos gostei. Eu sou muito apaixonado por A Grande Aposta, amo de paixão esse filme. Eu gosto muito do Âncora 1, do Âncora 2, são comédias excelentes. E eu também, até o Vice dele, que é o filme mais dramático, que tem pouca comédia, de uma certa forma eu gosto.
como eu falei na minha crítica, o Não Olhe Para Cima, ele é um filme muito gatilho, emocional em certos pontos, e falando de uma experiência subjetiva, ele não me proporcionou uma sensação de humor muito forte. Em contrapartida, o Coda, ele sim me proporcionou uma sensação de comédia muito forte. Mas o que faz eu colocar ele acima do Coda é exatamente porque o Adam McKay ele tem esse estilo muito próprio, que é essa característica muito documentária, sem falar que ele está tocando num tema muito contemporâneo, que de fato essa mensagem subliminar do aquecimento global, e que também casa muito perfeitamente com os eventos da pandemia do coronavírus, é algo que de fato merece ser mostrada para o público. Ele está literalmente fazendo comédia de um assunto muito grave, falando sobre política internacional, sobre os eventos políticos que a gente lidou durante a pandemia de 2020 até o presente momento. Então, eu de fato acredito que o Não Olhe Para Cima é um filme muito bom e que ele merece ser assistido. O que me faz realmente colocar ele abaixo das expectativas é que eu considero ele muito mais um tema pesado do que um tema cômico. Exatamente por ser muito fidedigno, muito coerente, muito realista com fatos que a gente está lidando na nossa sociedade vigente. Então é por isso que ele vai ficar na posição de 8º lugar. Em 7º lugar, eu coloquei o Belfast. Belfast, ele é um filme que, pra mim, ele gera uma sensação tanto de conforto quanto desconforto. Eu vou falar por quê. Exatamente como eu falei na minha crítica, o filme Belfast, ele tem uma mensagem muito clara sobre as memórias do diretor Kenneth Branagh. Então, por ele ser um filme sobre memórias, ele já se coloca na posição de preto e branco. E tem uma coisa no filme que eu acho muito interessante, é que a memória, ela fica com a paleta de cor exatamente no preto e no branco, enquanto que as manifestações artísticas, né, o cinema, o teatro, eles são coloridos. E isso claramente dá a sensação de que é um reflexo que o próprio diretor quer passar, que para ele a arte tem muito mais cor, tem muito mais vida do que a própria vida, ou do que a própria memória. E lembrando que está falando de um tema muito pesado, exatamente pela questão de um conflito entre católicos e protestantes. É um momento histórico que o autor passou, o Kenneth Branagh, que foi muito pesado para a vida dele. Então, de uma certa forma, você sente também um pouco de confusão ao assistir Belfast. Ele, de fato, para mim, ele tem essa sensação de desconforto, especialmente no primeiro e no segundo ato do filme. O engraçado é que ele vai me conquistando a partir do terceiro ato, quando já vai chegando no final. E ainda assim, nessa confusão, você consegue criar um senso de empatia pela figura do menino no filme e também por sua família. Então, para mim, eu considero Belfast um ótimo filme, especialmente quando fala sobre memórias, especialmente pelo fato de que eu gosto do Kenneth Branagh como um dos melhores representantes das obras de William Shakespeare na atualidade. Ele, de fato, é um ótimo diretor, mas ainda assim, eu tenho que admitir que em muitos momentos eu me senti fora do filme. E isso pode ser uma coisa pessoal minha, ou mais necessariamente pode ser algo que o diretor ele quis passar exatamente porque ele está falando sobre memórias. E por ele estar tocando num tema relacionado às lembranças de infância dele, termina se tornando algo muito confuso de ser assistido. Então eu vou colocar na minha lista de favoritos o Belfast em 7º lugar. Em 6º lugar eu coloquei o King Richard, que por sinal é um filme que eu adorei, e o que mais me conquistou nesse filme foi a atuação do Will Smith. De fato, ele é o trunfo deste filme, ele é o que leva ao filme. Eu acredito que na categoria de melhor ator do Oscar, ele, junto com o Benedict Cumberbatch, né, o Doutor Estranho, eles são os mais cotados a ganharem o Oscar de melhor ator. Então, realmente, eu acredito que um desses dois tem tudo para ganhar a categoria de melhor ator. E, de fato, ele faz uma performance, especialmente nas cordas vocais, especialmente na forma de se comportar, que quando eu vi alguns dos vídeos do Richard Williams, eu fiquei chocado o quanto o Will Smith ele entregou o papel. Ele realmente ele faz uma performance que eu digo, puta que pariu. É algo que eu não vejo desde A Procura da Felicidade. Então chega nesse nível de drama do A Procura da Felicidade e o King Richard. E de fato, o que infelizmente me fez colocar em 6º lugar é porque eu sinto que esse filme, a alma, é o Will Smith. E ainda assim, as atrizes que interpretam a Venus Williams e a Serena Williams, elas também estão muito boas. Mas quem leva o filme, de fato, é o Richard Williams, é o Will Smith. E o que realmente me fez colocar ele em 6º lugar é porque também tive uma sensação muito parecida com quando eu assisti o Coda, que é exatamente
Eu sinto que eu já vi essa história ser contada antes. Eu sinto que eu já vi essa mensagem ser passada antes. E eu não estou dizendo isso de uma forma negativa, muito pelo contrário, porque eu adoro filmes sobre superação. Eu adoro essa fórmula de superação, especialmente quando fala de uma coisa que é o esporte. Filmes que tocam nesse tema envolvendo esporte é algo que eu adoro. E de fato, eu tenho que admitir que este é o melhor trabalho que o Will Smith fez como ator, junto de obras como as que eu citei anteriormente, né? Como Os Sete Vidas, como A Procura da Felicidade, como Um Homem Entre Gigantes e por aí vai. Então, exatamente por essa sensação de já ter assistido algo parecido antes, infelizmente eu vou ter que colocar ele em sexto lugar. Mas é um filmaço e de fato ele merece ser assistido. Eu gostei muito da experiência. Agora, vamos para o quinto lugar desta lista, que foi basicamente o Nightmare Alley, né? Que, por curiosidade, ele também é um remake. Já existiu um Nightmare Alley, que foi feito no século passado, e ele também é baseado num romance. E o que eu mais gosto na história do Nightmare Alley, e eu sou um grande fã do trabalho do Guillermo del Toro, eu diria que, comparando este filme com A Forma da Água, eu gostei muito mais do Nightmare Alley. É claro que, para mim, eu tenho um forte apego, um forte apreço por O Labirinto do Fauno, que para mim é um dos melhores trabalhos do Del Toro. Eu diria que esse filme ele tá no mesmo nível com O Labirinto do Fauno. Então, o Nightmare Alley, o que eu mais gostei do filme é que esta película do Del Toro, ele tira os monstros e ele coloca os monstros como algo que está dentro de nós. Ou seja, os verdadeiros monstros estão dentro do subconsciente humano. E, de uma certa forma, esse filme fala sobre isso. Ele fala sobre como nossas ações, elas causam reações, como elas geram consequências muito graves. E tem muito neste filme que fala sobre predestinação, sobre a sensação de eterno retorno, a sensação de causa e efeito. Ele tem muito essa coisa de causalidade neste filme, porque tem um determinado personagem em Nightmare Alley que no final do filme você entende que ele é um reflexo do próprio personagem do filme. E eu amei essa reviravolta. A estética circense que o Guillermo del Toro trabalha, a fotografia, a forma que ele mexe a câmera, é algo excepcional. Então, para mim, Nightmare Alley, pela mensagem que ele quer passar sobre o quanto as mentiras que nós contamos, elas têm um peso tão forte que, se a gente for acumulando elas dentro de si, chega um ponto que você não consegue mais separar verdade de mentira. Você passa a tornar a verdade a sua mentira. E num tempo de fake news, num tempo de propagação de mentiras falsas, este filme é excelente, porque ele mostra o quanto mais nós contamos mentiras, tanto para nós mesmos e para os outros, isso pode, consequentemente, afetar a vida de quem está perto de nós. E o filme mostra isso brilhantemente, o quanto o personagem do Bradley Cooper, ele é afetado por suas mentiras e ele causa uma reação muito adversa e perigosa por causa das mentiras que ele está contando para aquelas pessoas que seguem ele, para aquelas pessoas que acreditam na palavra dele. Então, de fato, Nightmare Alley, para mim, ele merece e muito estar nessa posição, porque eu gostei muito do filme. Eu fiquei muito dividido entre King Richard e Nightmare Alley, porque cada um tem gêneros muito diferentes, são histórias muito diferentes. Então, nesse sentido, pelo meu gosto por literatura fantástica, pelo meu apreço por literatura, e de fato eu sou um leitor muito assíduo, eu sou apaixonado por ler livros de fantasia, por livros de ficção, é claro que essa paixão acabou se sobressaindo e foi por isso que o Nightmare Alley terminou ficando nesta posição. Então, dando continuidade à lista, em quarto lugar eu coloquei o Duna, do Denis Villeneuve, que também para mim foi muito difícil no sentido de... cara, pra mim foi muito difícil colocar ele nessa posição, exatamente porque eu tinha lido Duna um ano antes do filme ter sido lançado. E é impressionante que quando eu fui assistir Duna, tudo aquilo que eu tava lendo, né, que eu tinha lido, tudo que tava ali, foi colocado na tela de uma forma estupenda. Meu Deus, o que é que esse cara tá fazendo? Caralho, é impressionante. Me digam, o que é que o Denis Villeneuve está fazendo? É um trabalho excepcional mesmo. Ele, pra mim, é o diretor que mais trabalha a ficção científica de uma forma muito fiel. Ele tem muito respeito pelas obras de ficção científica. E é só pegar os filmes que ele fez até agora. Vamos começar por A Chegada, que tem esse aspecto muito interessante, que é baseado num conto do Ted Chiang.
Então, nós temos o Blade Runner, que é um filme que faz muito jus não apenas ao material original, né, ao Blade Runner original, mas também porque ele é muito... Ele ainda traz certas coisas do romance do Philip K. Dick, né? O Blade Runner 2049 é um filmaço, é um filme muito bom mesmo. E ainda por cima ele chega e faz o Duna. Então eu diria que a pessoa ideal nos dias de hoje para fazer filmes, obras de ficção científica, é o Denis Villeneuve. É algo que ele manja muito bem, é algo que ele sabe o que está fazendo. E eu ouvi uma matéria que ele pode fazer o 1984, que para mim é uma obra estupenda do George Orwell, e eu espero de fato que ele faça uma adaptação do 1984, que vai ser também um remake, porque já existe um 1984 que foi feito antes. Então esse Duna também é um remake, porque nós tivemos a versão do David Lynch, por mais que essa seja apenas a parte 1. Lembrando que a parte 2 já foi anunciada, então a Warner Bros. Já deu autorização para o Denis Villeneuve dar continuidade a este filme. E eu estou muito empolgado por Duna parte 2, e eu espero que ele também receba futuramente a indicação a melhor filme na categoria do Oscar quando este filme for lançado. Então, o ponto negativo que eu tenho a dizer sobre o Duna, que também foi algo que eu falei na minha crítica comparando ele com o livro, que eu sinto que muitas vezes tem certas coisas no filme do Denis Villeneuve que são jogadas para o telespectador e ele tem que interpretar por A mais B o que é aquilo. Enquanto que para aqueles que leram o livro, fica muito mais nítido a mensagem. Tem certas referências que ele já joga na parte 1, que apenas aqueles que leram o romance vão ter uma compreensão muito mais ampla do que aqueles que não leram o romance. E ainda assim, ele não é um filme ruim. Eu não estou dizendo que ele seja um filme ruim, eu estou dizendo que foi uma escolha de roteiro. Porque como adaptação, como fidelidade, eu diria que o Duna do Denis Villeneuve é muito mais fiel à obra original do que o que David Lynch fez anteriormente. E olha que eu gosto muito de outros filmes do David Lynch, com exceção do Duna dele. Então, eu vou ter que deixar o Duna na 4ª posição, e pra mim foi muito difícil, porque eu também fiquei dividido entre o filme do Guillermo del Toro e o filme do Denis Villeneuve. Agora, vamos para terceiro, segundo e primeiro lugar. Em terceiro lugar está o favorito a ganhar o melhor filme do Oscar deste ano, que é O Ataque dos Cães. Sim, O Ataque dos Cães, ele não é o meu filme, digamos assim, favorito, até porque, como eu falei pra vocês, eu não acredito em melhor ou pior, apenas em sensações de catarse que foram projetadas, que foram direcionadas quando eu assisti cada um desses respectivos filmes. Então, O Ataque dos Cães, eu coloco ele em terceiro lugar, porque eu fiquei muito curioso para conhecer o romance no qual este filme é baseado, e também porque toda essa metalinguagem que o filme utiliza, né, de uma passagem bíblica, e também existe uma reviravolta muito forte, que eu não posso entrar em detalhes com você, mas que é o que me fez ganhar o respeito por esse filme. De fato, você entende porque ele está cotado para ganhar o Oscar esse ano. É porque a forma que foi dirigida, a forma que a fotografia foi feita, a Jane Campion, ela de fato fez um trabalho excelente com o Ataque dos Cães, e por mais que ele tenha elementos de western spaghetti, eu ainda diria que ele tem muito mais elementos dramáticos do que de western, mesmo que esteja inserido neste ambiente. Então, como história dramática, como esse conflito entre o protagonista do Benedict Cumberbatch, lembrando que ele também está cotado para ganhar como melhor ator por este filme, e se ele ganhar, vai ser de fato algo muito compreensível, né, da parte da academia, porque digamos que O Ataque dos Cães também é um filme em que é o Benedict Cumberbatch que leva o filme com você a cada momento. Então, Ataque dos Cães, eu vou colocar ele aqui em terceiro lugar da minha lista de melhores filmes. Então, aqueles que de fato ganharam o meu coração e que me proporcionaram muita catarse ao assistir, vamos agora encerrar a lista. Em segundo lugar, o Licorice Pizza. Por que é que eu gostei tanto do Licorice Pizza? Exatamente porque fazia tempo que eu não assistia um filme que eu me sinto confortável de assistir, do Paul Thomas Anderson. Os últimos filmes que ele tem feito me deixaram com uma sensação de desconforto tremendo, como o Trama Fantasma, O Vício Inerente, entre outros. O último filme realmente que eu gostei do Paul Thomas Anderson foi o Sangue Negro, que é um filmaço, Fica a dica para vocês assistirem. Então eu diria que o Licorice Pizza, ele é o Paul Thomas Anderson trazendo algo novo. Ele de fato mudou um pouco o estilo dele.
Ele é um diretor que tem a tendência de fazer você sentir-se desconfortável quando está assistindo os filmes dele. É uma coisa muito kafkiana da parte dele. E ainda assim, eu sinto que o Paul Thomas Anderson, nesse filme, ele fez com que esse amor conturbado entre esses dois jovens fosse muito mais além do que os coadjuvantes que estão orbitando ao redor destes dois personagens. Então, exatamente por esse elemento em que você termina criando um apego muito forte por esses dois atores, é algo que me fez ganhar muito respeito pelo trabalho do Paul Thomas Anderson. Então, Licorice Pizza, ele tem algo de original, ele tem algo de inovador, e eu consigo ver um Paul Thomas Anderson um pouco mais maduro. Não maduro no sentido como diretor, mas porque de uma certa forma ele está trazendo algo novo. Algo que vai muito além do desconforto que ele traz em suas obras anteriores. E ainda assim é um filme que em certos pontos é desconfortável de assistir. Mas o resultado final é muito gratificante. Então, por essa originalidade, por essa inovação e pela atuação excepcional deste casal disfuncional, eu terminei criando um apego muito forte e um respeito muito forte por esse trabalho do Paul Thomas Anderson. Então, o Licorice Pizza tem momentos que eu amo, especialmente quando toca uma música do Paul McCartney, Let It Roll It, e também toca Is There Life on Mars, do David Bowie, em um momento muito específico do filme. E essas duas músicas, elas casam perfeitamente com o que a trama do filme quer passar. Então, fica a dica para vocês assistirem o Licorice Pizza. Eu, de fato, gostei muito mesmo desse filme, e foi muito difícil para mim colocar ele, né, nesta lista. Exatamente, para mim foi muito difícil organizar essa lista, eu admito, porque eu gostei de cada um desses filmes em suas respectivas propostas que cada um deles tem para trazer. Eu gostei mesmo de cada um dos filmes, e eles me agradam em cada gênero que eles trazem. Então, para encerrar a lista de hoje, eu vou falar nada mais, nada menos do que o Drive My Car. Este filme estrangeiro, ele ganhou muito o meu respeito, e desde Parasita, eu não vejo um filme estrangeiro tão bom e tão gostoso de ser assistido. É um filme que me fez criar um forte interesse por conhecer as obras desse escritor, o Haruki Murakami. E eu diria que em questão de originalidade, a trama deste filme tem até demais. Ele é um filme que ele faz uma homenagem ao teatro, ele é um filme que fala que a gente pode fazer uma obra muito além das limitações da nossa linguagem, muito além das limitações da nossa fala. Ele é um filme que conta uma história de amor que envolve uma perda muito grave. Ele tem uma relação que fala muito sobre traumas, sobre perdas, sobre como seguir em frente após uma perda tão grave. Então, em questão de narrativa, em questão de originalidade, em questão da mensagem que esse filme quer passar, o Drive My Car, ele ganhou e muito o meu respeito. Ele ganhou, eu diria que essa sensação tão confortável de nós vermos atores de nacionalidades diferentes, em que cada um conversa no seu respectivo idioma, que eles estão trabalhando numa peça de teatro juntos, além de existir uma experiência um tanto dolorosa do protagonista, quando ele vai trabalhar com outra pessoa que foi escalada para o elenco da peça, é algo muito tenso, é algo muito dramático. E para mim, eu diria que este filme, o Drive My Car, ele ganhou e muita consideração. E para mim, eu diria que se eu tivesse que escolher entre O Ataque dos Cães e Drive My Car, com certeza Drive My Car para mim merece ganhar o melhor filme. Tanto que é por isso que eu coloquei ele aqui na minha lista de favoritos. Então, eu estou dizendo para vocês que eu gostaria muito que o Drive My Car ganhasse melhor filme, mas eu tenho certeza que ele não vai ganhar. Assim, eu tenho minhas ressalvas. É porque normalmente os filmes que eu mais gosto, eles não terminam ganhando o melhor filme do ano. Por exemplo, no ano passado nós tivemos como vencedor nada mais nada menos do que o Nomadland, que é um bom filme, mas ainda assim eu gostei muito mais de Judas e o Messias Negro e Bela Vingança, que para mim são filmes excepcionais. E eu acredito que esses dois, tanto o Judas e o Messias Negro quanto Bela Vingança, eram os que mereciam de fato ter ganho o Oscar 2021, ao contrário de Nomadland, que eu sinto que a mensagem desses dois filmes que eu falei é muito mais poderosa que a de Nomadland. Assim como a mensagem de Drive My Car e de Licorice Pizza é muito mais interessante, é muito mais abrangente, é muito mais empolgante do que a do Ataque dos Cães. E olha que Ataque dos Cães de fato é um bom filme. Eu não estou dizendo que ele é um péssimo filme, mas ainda assim eu sinto que a mensagem desses dois filmes, que é o Licorice Pizza e o Drive My Car, ela é muito mais empolgante do que a do Ataque dos Cães. Então, na minha opinião pessoal, subjetiva, que me gerou muito mais catarse,
que eu realmente fiquei muito atento, muito fixado na tela enquanto eu assisti o filme, foi o Drive My Car. Agora, eu acredito, e eu vou dizer aqui para vocês pessoalmente, que quem vai vencer o Oscar vai ser o Ataque dos Cães. Ele de fato é o favorito e eu tenho certeza que ele vai ganhar a premiação. Então, de coração, eu gostaria que fosse o Drive My Car ou Licorice Pizza. Agora, de certeza, vai ser o Ataque dos Cães. Bom, gente, este vídeo foi o meu depoimento falando sobre os favoritos da lista de indicados ao Oscar 2022. Lembrando para vocês que a premiação da cerimônia vai acontecer no próximo domingo, a partir das 9 da noite. Então, eu conto com a presença de vocês nas redes sociais para a gente bater um papo sobre cinema enquanto assiste a premiação do Oscar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!